Gostei desse negócio. Vamos lá. Para seguir o terceiro bloco, nós vamos falar do nosso encontro com o Arthur Lira, que foi inusitado, foi até um pouco cômico. Depois a gente vai contar os bastidores aqui, e depois com o Ricardo Barros, que teve um drama meio complicado, porque quem saiu da reunião com o Ricardo Barros não saiu legal, saiu pesado, né? E eu quero começar aqui com a nossa reunião, nosso encontro com o Arthur Lira. E começo dizendo que a ideia desse encontro com o Arthur Lira parte do Luizinho. Ele falou, olha, nós vamos ter 2 momentos com o Lira. No primeiro, nós vamos lá, apresenta, entrega a carta da frente parlamentar e tira uma foto e pede a ele uma reunião de trabalho. E só tirar foto não resolve a vida dos agentes de saúde. Nós queremos fazer uma reunião de trabalho. Eu vou tentar agendar com ele na casa dele. Opa, ó, negócio melhorando. Mas aí, passa o dia inteiro, a gente para lá, para cá, o pé já estava inchado, a Valda já estava com o bico desse tamanho de raiva, querendo ir embora, que já era 8h da noite, um frio lascado, Cláudia. E aí a gente vai no doutor Leonardo, o doutor Leonardo já tinha ido embora. Passa pelo Luizinho, o Luizinho sumiu. Ninguém viu mais Luizinho. Eu falei assim, bom, então, o Lira lá dentro do plenário, ninguém via mais esse Lira, porque ninguém chega lá dentro do plenário, sabe, Cláudia? E aí nós vamos tudo lá para o doutor Leonardo, chega lá para pegar o documento, estava com ele, para a Rose Modesto assinar, e aí Rose Modesto fora da casa também. Deputada Rose Modesto é a 3ª secretária-geral da mesa. E aí, ela é muito, muito próxima do Arthur Lira também. E aí ela fala, olha, eu estou fora, estou na Segovia, uma coisa assim. Chegamos lá, o Leonardo já não tinha mais, não estava lá mais. Isso era 8 e 9 horas da noite. Aí a gente desce todo mundo de rabinho murcho, né, Luiz Cláudio? Todo mundo já morrendo de fome, que ninguém tinha almoçado. Já era 9 horas da noite, todo mundo com fome, porque está tudo fechado lá em volta. E os índios lá em volta, que tudo, nem carro, nem Uber não estava chegando lá perto para a gente pegar para ir embora, e vamos todo mundo embora. Aí o Luiz Cláudio, mais o sábio, vai para um canto, os meninos chamam Uber, e Uber cancela, e eu falei para a Valda, a deputada Rose Modesto que está voltando para casa, vamos lá, né? Eu com o coração apertado, querendo lá falar com ela, chorar, sabe, Cláudia? Porque aí eu me lembro de Ruth. Rutinha, quando dava esses desesperos, ela conseguia chorar, comovia Raimundo e todo mundo. E aí a coisa andava, porque o povo nem que ia por dó, mas arranjava um jeitinho de rejeitar a vida da gente. E aí a Valda, eu não choro, não. Mas você sabe lamentar, então bora. Aí nós voltamos, eu passo o WhatsApp para a Rose Modesta, ela diz, olha, eu estou voltando. E aí eu posso te esperar lá no seu gabinete? Ela vai para lá que eu estou voltando para a gente conversar, sem expectativa nenhuma. E aí, Valdo, eu quero que você conte do seu jeito como que foi essa questão da nossa reunião, nossa fala lá com o Arthur Lira, por favor. Valda? O problema é que eu quero contar tudo, você não deixa contar tudo. Mas tudo bem. Anda, mulher, larga de ser confuseira, pelo amor de Jesus Cristo, vamos. Ainda bem que podia me botar aqui como anfitriã, que nós bloqueava ela e tacava o terror. Próxima, Leide, vamos fazer isso. Vamos, Valda, por favor. Bom, aí nós pegamos, voltamos, eu cansada realmente, gente, foi um dia muito, muito complicado, os pés da gente inchado, enfim. Subindo, aliás, entramos novamente, e aí quando nós chegamos no gabinete, aliás, já chegamos errando o gabinete, em vez de entrar no gabinete de uma Rose, entramos na outra, e aí a doutora, nós demos aqui uma audiência com a deputada, e o rapaz, tem sim, é amanhã. Não, mas ela disse que já está chegando. Não, ela está chegando, mas é amanhã, não é fulano que falou os nomes da gente. Ela, pois é, nós já estamos aqui. Ela olhou em volta, opa, nós estamos no lugar errado. Era para entrar na 3ª secretaria, a gente entrou na 4ª, foi mal. A agonia foi tão grande. Aí, quando nós chegamos lá, na Rose, ela foi chegando junto com a gente. E nisso, tem uma televisãozinha assim, aí a doutora falou assim, aí a gente vai dar conta de Lira receber a gente pelo menos amanhã.
Aí ela falou assim, olha, hoje se não fosse essa votação que vai até 2 horas, essa votação vai até umas 2 horas da manhã, a gente poderia tentar hoje. Mas como vai até 2 horas da manhã, nisso, no telão aparece o Lira, encerrando a sessão. Gente, eu não sei em quanto segundo aquela mulher voltou para trás. Sabe? The Flash, Lady. Foi The Flash. E aí, quando ela foi The Flash, em cima da escada, isso a doutora atrás... Não, deixa eu contar, peraí, calma. A hora que o homem falou, tá encerrada a sessão, ela virou e falou assim, corre! A deputada. Corre! E nós lá esperando a água com café, para a mulher com a bandeja na mão, nós pegando o café e a água, e ela corre! A gente olhou um para a cara da outra assim, falou assim, mas é para nós corrermos? Isso a deputada já tinha subido a escada e aí a gente largou tudo e foi correr doutora, também. Doutora, a senhora tem certeza que a senhora não conhecia essa mulher já de antes? Porque eu já vivi umas situações assim... Não, ela é o primeiro mandato dela. Ela é doida, ela é doidinha, mas é uma pessoa não, mas a gente já viveu, não viveu não, Valdo, umas situações lá em Brasília, que a gente estava lá nos locais, na Câmara, via alguma coisa lá no Nereu, e a doutora dizia assim, corre! Corre! E a gente saía zuretinha, correndo mesmo. Bem desse jeito. Só que, conta, Valda, conta. Moral da história. Aí ela, Val, e a vereadora, que o outro passo da vereadora aí mais tarde, se foram longe, né? Atrás da deputada. Minha filha, eu tô com meus 2 joelhos rebentados. Pronto, fui subir a escada de 4 e o povo olhando. Foi uma cena. Enfim, quando nós chegamos na porta, eu já tinha entrado lá para dentro do plenário, e aí foi o tempo que deu para mim chegar, né, em pé. Aí sai ela de lá para cá com ele. Ele nos recebeu numa educação, nos recebeu com muita atenção, leu o documento, gente, ali em pé, ele leu o documento. E falou, o que é que vocês querem, então? Aí, vocês querem, então, que anda? Aí nós respondemos, que estamos aqui com essa documentação para deixar o senhor muito tranquilo. Se o senhor a pensar, a gente aceita. Se o senhor não a pensar, a gente aceita também. Agora, o que nós queremos é que o senhor dê esse despacho. Ponto. Aí, a vereadora minha, Cristina, muito obrigada, parabéns, você foi uma guerreira e ajudou muito. Cristina, vereadora aí de Ibiquara. Aí, Cristina, né, foi lá e ele estava tão assim que ele e a Cristina, quando a Cristina se identificou, né, a gente identificou que era a vereadora do PP, do Partido Lira. Isso. Aí, menino, foi umas histórias de uma cachoeira do Buracão, que a cachoeira do outro, uma era mais bonita que o outro, que foi um rolo, que eles começaram a dar risada e as câmeras filmando. Foi muito hilário esse momento também. Mas o fato é que eu quero tirar dessa conversa toda é que ele viu com bons olhos isso, e a gente parece pouco, parece muito pouco. E aí eu quero ouvir Cláudia, quero ouvir Luiz Cláudio. Parece muito pouco, mas foi um momento que a gente ficou numa saia justa, Valda. Eu, particularmente, você se lembra de eu dizer, olha, poxa, a gente passou o dia inteiro, todo mundo aqui esperando, de pé, por esse momento. O deputado Leonardo não estava, o deputado Luizinho não estava, e foi o momento da deputada Rose Modesto. E ficou assim, parecendo que foi um ato egoísta, mas, por outro lado, era a oportunidade que a gente tinha para estar com o Lira. Não dá para falar, deputada, não corre, não. Amanhã a gente vê isso, porque amanhã tem o Luiz Cláudio, amanhã tem o Leonardo, amanhã tem o Luizinho aqui. Não dava para fazer isso. Era o momento. E não foi nada planejado, não foi nada de... Desculpa a expressão, não foi nada de sacanagem. E eu quero aqui, de público, agradecer a compreensão e o entendimento do companheiro Luiz Cláudio, da FENASSE, que se colocou de maneira muito sensata. E a gente tem sido muito aberto, muito claro, tanto com um quanto com o outro, com todos os passos que estão sendo dados, né? E eu acho isso muito importante, porque isso demonstra maturidade no processo de discussão.
mas eu quero ouvir aí esse episódio com o Luiz Cláudio e com Cláudia. Só me permita aqui uma parte, nos agradecimentos dessa compreensão também a todos os nossos diretores, que passou com a gente lá o dia inteirinho, gente, inteiro, todo mundo juntinho. Parecia um montezinho, um vai para cá, vai todo mundo, outro vai para cá, vai todo mundo, todo mundo. Então, eles ficaram de fora. Eu também fiquei muito triste, porque em relação à direção do FENARAS, foi o primeiro momento que a gente teve com o presidente da Câmara. E nosso povo, os diretores, as diretoras que lá estavam, infelizmente, ficou de fora. Mas Deus sabe de todas as coisas, a gente acredita muito, muito, que esse momento foi um dos momentos que foi traçado mesmo por Deus, porque o Uber cancelar 3 vezes é coisa de Deus, não foi por outro motivo, não. Pronto. Fazer o registro, então, passar para a Cláudia. Cláudia, só fazer o registro que deputada Rose Modesto, o pessoal do Mato Grosso do Sul está de parabéns pela parlamentar que tem, viu? É extremamente acessível, eu estou encantada com a humildade e com o caráter dessa mulher. Cláudio. Exatamente. Bem, doutora, nós aprendemos nessa vida sindical uma conjuntura que a oportunidade não se perde, né? Essa oportunidade que houve na terça-feira poderia não acontecer na quarta e talvez tão cedo, né? Foi uma coisa que eu não tenho dúvida de que coisa de Deus mesmo, tá? É porque tinha que acontecer. A minha mãe sempre diz isso, que o que tem de ser será, né? Tinha de acontecer. Nós passamos e ficamos de plantão até tal hora mesmo. E aí os amendoim que salvou a gente lá, né? Tava parecendo um bom prato. Amendoim não, né, Valda? Sushi, tá? Amendoim não. Sushi, né, Valda? Mas aí depois todo mundo muito cansado e naquela expectativa da quarta-feira para retornar para as atividades, cada um pegou seu Uber e tal, houve toda essa situação, mas assim, o momento foi de acerto, e quero deixar bem claro aqui em público, aumentou mais ainda a nossa confiança. É claro que depois de tudo esclarecido, né? Eu precisava de um esclarecimento, o porquê do porquê. E isso foi esclarecido, tá? Foi provado e comprovado e aumentou mais ainda nosso elo de confiança. E isso eu discuti com a direção, né? Porque a princípio a direção da FENASSE não entendeu, mas depois que eu tive a justificativa, eu até disse, olha, doutor, eu quero conversar contigo, conversar com a Valda. Nós precisamos sentar os 3 e conversar para a gente alinhar as coisas. Mas aí veio toda a justificativa, provando e comprovando. Depois nós estivemos com a deputada Rose, né? A deputada Rose reafirmou a história, então quero deixar bem claro aqui e parabenizar pela atuação, porque aumentou mais ainda nossa confiança e o nosso trabalho em parceria em Brasília em prol dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Foi uma coisa acertada. Estando com o presidente naquele momento, mesmo naquela situação, não sendo uma reunião formal, mas estava com o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara leu todo o documento, tá? Bateu foto, estava muito simpático, e olha que ele está numa panela de pressão grande, mas mesmo assim foi um passo gigantesco, um passo importante, onde amanhã o Arthur Lira não pode dizer que não é conhecedor da causa, muito pelo contrário. Então, esse passo dado, ele foi mais do que um passo, tá? Eu digo que ele foi dois passos em um. Onde agora, lá na frente, nós podemos sentar e dizer, não vai ser novidade para ele. Ele chegar e dizer assim, olha, sim, qual é o assunto de vocês? Ele não tem mais essa prerrogativa. Ele vai chegar e dizer, sim, é o assunto que nós já conversamos naquele dia. É diferente, é uma coisa mais à frente. Então, foi importante. E aí ele se comprometeu, né? Que na quarta-feira iria despachar. Se era isso que nós gostaríamos que acontecesse, ele iria dar o despacho, ia dar encaminhamento sobre a questão de apensar ou desapensar a PEC 14 na PEC 22. Tá? E aí todo mundo ficou eufórico. E aí, claro, né, as cenas dos próximos capítulos, aí vem a coisa mais dolorosa, mas vamos lá. É isso. É isso. Cláudia, você quer fazer algum comentário? Porque eu vou partir para o assunto mais doloroso daqui a pouco. Vamos lá. Primeiro quero agradecer a doutora Elane, Valdinha, Luiz Cláudio Penac, por
ser generosas demais, até porque eu, com essas questões de saúde cardiológica, aí, eles têm representado também o movimento da federalização e desprecarização da categoria lá em Brasília. E na terça-feira eu fiz uma videochamada com a doutora Elane, como eu costumo dizer, estava ela e Valdir como frango de asfalto, no escuro, já na rua, olhando para um lado para o outro. Quando ela falou assim, Cláudia, deixa eu correr lá para dentro de novo. Agora tem que correr muito. Foram as duas correndo, me deixar. E depois ela foi explicar que ela não poderia perder essa oportunidade. Então, as duas viraram The Flash. Então, eu quero que a categoria ela possa olhar mais adiante, que ela possa ter a certeza que a transparência está sendo dada, o compromisso devido com a categoria está sendo feito, e principalmente tudo que tem sido feito para a categoria, em termos de defesa, em termos de responsabilidade, tanto pela FENACS, tanto pelo FENARAS, como pelo movimento, tem sido feito além até do esforço subhumano, porque é difícil você tentar imaginar doutora Elane, Valda, Luiz Cláudio, como as outras meninas em Brasília, até tarde da noite, num cansaço extremo, sem a alimentação necessária para enfrentar aquele dia exaustivo, e estava lá, e nesse momento elas não pensaram duas vezes. Foi em nome do direito da categoria que elas voltaram e cumpriram o compromisso e a responsabilidade. E às vezes a gente está aqui do lado de fora e falar assim, poxa, como é que eu não posso agradecer duas pessoas que se colocam assim e voltam para cumprir aquela agenda e principalmente aquele compromisso com a categoria. Então, a gente tem que pensar como categoria nesse momento que qualquer palavra lançada nas redes sociais ou qualquer dúvida pregada nas redes sociais por qualquer um que esteja pregando em relação a essa unificação das entidades nacionais, em relação ao comprometimento e o compromisso que está se tendo e a responsabilidade, a gente tem que coibir imediatamente, porque a gente não estaria sendo responsável o suficiente se a gente deixasse isso propagar de uma tal maneira, levantando dúvida no que a gente está fazendo e principalmente lutando para que não ocorra com a categoria injustiças que não podem ser reparadas futuramente. Então, eu gostaria de dar aqui meus parabéns, doutora Elane, a Valda, como sempre, brilhantemente, saíram correndo nas carreiras, mas eu sei que as duas são tarja pretas mesmo, doidinha, doidinha. E eu tenho uma coisa, na terça eu vou de salto, na quarta eu vou de bota, e foi bem na terça, minha amiga, eu cheguei no final do dia, no quarto, eu estava com o pé, não queria ter aquele pé não, viu? Mas vamos lá, Luiz Cláudio, Iracema, Ongina, vocês querem fazer alguma fala ou posso entrar já na parte difícil da nossa conversa? Posso entrar na parte difícil? Vamos entrar, que quem está assistindo está esperando isso aí. Pronto, vamos lá. Luiz Cláudio já começa dizendo que a gente criou uma expectativa, e de fato criamos essa expectativa no dia seguinte de Arthur se posicionar, né? E isso, para mim, era uma situação muito próxima dele, porque a gente tem falado com o Routier, que é o secretário-geral, é aquele rapaz que fica ao lado do presidente, foi por muitos anos doutor Mozart, nós perdemos ele coisa de um mês agora, e agora quem está à frente da consultoria técnica da Secretaria-Geral da Mesa é o Routier. E o Routier sempre foi muito próximo, a gente sempre teve um acesso muito, muito tranquilo com ele, desde a PEC 391, do que a gente tem aí no passado, e ele deixava assim, olha, de forma técnica, nós não temos condição de apensar a PEC 14, a PEC 22, mas está tendo uma pressão política. E a minha orientação é que não vá ser apensado, mas a fala final é do presidente da casa. E aí a gente percebia o desconforto, porque o autor da PEC 14 é da base e apoiou o Lira. E aí, quando o deputado Leonardo diz, olha, eu concordo com o pensamento, o que ficar melhor para o presidente, se ele quiser acolher o entendimento técnico e não apensar, mas distribuir a PEC 14 para a CCJ, eu vou apoiar. Mas se ele quiser
considerar o envolvimento político, porque já estamos com 28 requerimentos, né? E desprezar o conselho técnico do Routhier, eu também vou apoiar como frente parlamentar. A gente quer que a coisa ande. Se for para as duas irem para plenário, nós vamos lutar pelas duas no plenário, porque o PIS é importante, a aposentadoria, a desprecarização, é tudo causa para a categoria, que são importantes e que a frente parlamentar vai apoiar. Mas no dia seguinte, nada do Routhier se manifestar com Lira. Passou a manhã inteira, passou a tarde toda. Final do dia, isso, deputada Rose Modesto já tinha sido acionada por nós. Ela, olha, vou ver o melhor momento, porque nisso foi o tal do super impeachment, né? Que foi protocolado e tudo volta para cima do Lira. E aí tem a confusão de um relatório que o próprio deputado Odorico estava apresentando, que era da questão da assistência social, que também estava dando um OBO, porque não tinha consenso entre a oposição e a situação, e estava a situação para pautar. E aí a gente vai no Luizinho também cheio de dedos para chegar no Lira. Vamos no Antônio Brito. Antônio Brito Balda ficou 3 horas em pé, do lado de fora da liderança, né? Fazendo birra, literalmente. E eu só saio daqui a hora que eu vejo o Antônio Brito. Antônio Brito chegou, depois de 3 horas, ele estava na vice-presidência, chegou, levou elas para um quartinho do... Como é que a gente fala no quartinho? Do castigo, é? É uma saleta que só tem 3 cadeiras e não cabe mais nada. É do pensar. É do pensar. Levou Valda e Val para essa salinha, e lá o negócio pegou. Rau, porque Valda é muito próxima de Antônio Brito. Valda, Cláudia, foi candidata a deputada na Bahia e fez dobradinha com Antônio Brito. Então, os dois são muito próximos. Eu vou falar aqui que a gente já tomou cachaça junto, vamos dizer assim, né? A Valda não, mas eu tomei escondido em reunião. Então, a gente tem uma proximidade e a gente estava muito... Foi escondido. Lá em Aragão. Eu lembro que vocês fizeram. A cachaça branquinha parecia que era água. E numa taça eu achando que era água. Mas vamos, isso aí deixa para depois. Mas o bom e o ruim disso é que quando a gente ouve o Antônio Brito dizer, olha, não é momento de falar com Lira, aí a gente começa a entender que a coisa não está boa. Não é só um despacho qualquer. E aí Brito liga para Luizinho não atende, liga para Luizinho e Valda falando, não, eu acredito que você vai ligar, mas liga agora que eu não confio em você. Liga agora. E ele ligando e o Luizinho não atendia. Aí eu falei assim, olha, isso não dá para ser feito a toque de caixa. Eu vou ter uma reunião com o Luizinho para saber como a gente chega no Lira para tratar disso. E aí a gente sai de lá para dar essa resposta, nisso o Odorico, dentro do plenário, fazendo a leitura do relatório dele, aprovando o projeto que ele foi relator, e ele volta e diz o seguinte, olha, eu falei com o Lira, e ele falou que está esperando uma posição do governo. Ah, meninos, quando ele falou isso, aí a ficha cai. E a luz amarela acende. Por que eu estou dizendo isso? Olha que sou eu que estou dizendo isso, viu, meninos? Eu estou com vocês desde da PEC 007. O que eu estou colocando, Luiz Cláudio, aqui é uma análise muito fria do que está acontecendo, viu? O governo, esse governo, ele mudou a estratégia conosco. Tanto na PEC 07, como na PEC 391, que deu origem à emenda 51, deu origem à emenda 63, o governo só entrou na jogada na comissão especial. Ele deixou solto. Talvez não acreditando na expertise, talvez não acreditando na força de mobilização da categoria, ele só entrou no jogo já na comissão especial, quando nós já tínhamos um relator, como nós já tínhamos já vamos dizer assim, os jogadores já estavam no campo e a gente já estava com nosso ataque armado. Vamos fazer esse comparativo, né? Um jogo. O governo só entra no campo para jogar quando a gente já estava com o time pronto, montado.
para jogar. E a gente ganhou os 2 jogos, a PEC 7 e a PEC 391, que deu origem à emenda 51 e à emenda 63. Mas agora está diferente o movimento do governo. Cláudia, o líder do governo é Ricardo Barros, e ele já levou uma surra da gente nas portarias 958 e 959. Vocês se lembram, ele era o ministro, assim que houve o impeachment de Dilma, ele foi um dos que articularam o impeachment de Dilma, e a fatura foi ele ser nomeado o ministro da Saúde naquela oportunidade. E a gente chega com uma semana de que ele está nomeado, menos de 30 dias que ele está nomeado, a gente chega com 2 PDCs, proposta de decreto legislativo, que para derrubar as 2 portarias. E vem aquela mobilização enorme que vocês participaram todos, e ele é obrigado a recuar de uma posição e dizer que está revogada a portaria 958 e 959. Aí ele já, como ministro, vai e lança a portaria do curso técnico, mas transformando todos vocês em técnicos de enfermagem. E lá vai outro cacete. Ele barra o curso técnico, ele já tinha feito orçamento, o TCU barrou, a categoria não apoiou. E aí vem o governo Bolsonaro, muda o curso, muda tudo, e ele traz isso como uma questão pessoal. Agora, quem é Ricardo Barros hoje? É exatamente o líder desse governo. E aí, hora que aparece a categoria com 2 PECs, a PEC do reajuste, que ele é radicalmente contra essa história da União impor piso, valor de salário para servidores municipais, etc, etc. Se vocês pudessem ouvir 10 minutos dele falando, vocês saíam correndo. E aí a gente tenta, não, vamos falar aqui da PEC 14. E aí ele, literalmente, eu vou ser aqui, eu acho que eu não estou sendo imprudente, porque o nosso compromisso é ser bem claro com a categoria. Literalmente ele diz o seguinte, a gente pode até votar a PEC 14, mas antes a gente tem que negociar agora. Tudo. Tem que ir tudo combinado para a comissão especial. Deixa eu colocar o português bem claro. Eu, governo, só vou deixar o Lira criar a comissão especial ou colocar no plenário, que a ideia da PEC 22 para ele já está fora de cogitação. Na cabeça dele é isso. Mas se vocês querem a PEC 14, a desprecarização, a aposentadoria e essa coisa toda aqui, só vai acontecer depois que vocês negociarem comigo. E comigo eu vou mandar um parecer lá para o Ministério, vai ouvir o Ministério disso, vai ouvir o Ministério daquilo, o Ministério daquilo outro. Depois que chegar esse parecer, nós vamos conversar e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho uma boa relação com o Lira e o Lira vai fazer o que eu pedi. Em outras palavras, é isso. Para quem não tem experiência, sair de uma reunião dessa, sai chorando. Mas é preciso entender quem é Ricardo Barros. Ricardo Barros já foi líder de governo na época do Fernando Henrique, foi vice-líder do governo na época de Lula e Dilma, e é líder do governo no atual Bolsonaro. Então, é um cara que transita em todas as épocas do poder, ele transita no poder, e ele tem uma sustentabilidade política enorme. E, infelizmente, ele tem uma birra enorme com a categoria que a gente vai ter que contar muito com Ângela, com o Paraná, para resolver isso, para diminuir isso. Mas, nesse momento, qual é o impasse que nós temos hoje, para vocês entenderem de forma muito tranquila? Primeiro, esse negócio da gente ir atrás de deputado A, B, C, D, E, F, a granel, e ele vai fazer vídeo porque ele vai querer trazer para si o bônus de estar dizendo que é a favor da categoria. Mas nenhum desses teve coragem de ir lá no Lira e pedir Lira pessoalmente para resolver o problema. E quando nós temos aí eu quero mais uma vez enaltecer a postura do deputado Odorico. Ele esteve, e olha que passou o dia inteiro caçando um jeito de falar com o Lira e não achava. Depois que ele deu conta de aprovar o relatório, que todo mundo estava satisfeito com o trabalho dele, que ele chegou no Lira.
Aí o Lira vai e conta para ele, olha, o problema não é eu não, o problema é o governo, eu vou ouvir o governo. Quando ele chega com isso, o Odorico vira e fala assim, vamos no governo, que eu passei o dia inteiro falando com o Ricardo Barros e ele vai me atender. Chegou lá com a tropa inteira. E a gente vai ouvir o líder Ricardo Barros. E foi uma metralhadora, assim, de boca aberta, para cima de todo mundo. Mas, friamente, ouvindo e revisando tudo que ele coloca, eu entendi que nós temos uma tarefa, e agora deixar muito claro para a categoria, não cabe mais, nós não temos como liderança, viu, Valda, o direito de perder mais 5 minutos olhando para trás em briga de entidade A, nem B, nem C. Vocês não têm esse direito mais. É olhar para frente e ver o tamanho do muro que nós temos que pular ou que contornar, que chama-se governo. Por quê? Porque o Ricardo Barros quer nos cercar antes da gente entrar no jogo. O jogo é o plenário da Câmara. O palco, o nosso Maracanã é o plenário da Câmara. Se a gente não entrar lá para ter plateia, nem jogar a gente não joga. E quem tem a chave do vestiário para nós entrarmos no jogo é ele. Só tem 2 pessoas, na verdade, que têm essa chave. Ele e Arthur Lira. Ricardo Barros e Arthur Lira. Só tem esses 2 que têm a chave do vestiário para tirar os nossos jogadores e colocar no campo. Com ele, Ricardo Barros, ele disse, olha, o jogo já tem que ir combinado. Eu só abro a porta para vocês seguirem para frente se vocês combinarem agora o que vai ficar dessa PEC aí. E aí a gente está numa desvantagem gigante. Se a gente tinha de 0 a 10, a gente vai ter 5% de chance nessa brincadeira. Que aí ele vai dar as cartas. Ou é Lira. Lira está num momento que a gente precisa refletir. Luiz Cláudio colocou aqui que é a situação nacional. Esse protocolo do superimpeachment, ele cacifa o Lira. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele virou a bola da vez. Ele é o que vai dizer, olha, vai impeachment o Bolsonaro ou não. Então, o cara está no auge do seu poder político. Aí, o que nós precisamos compreender? A gente precisa deixar de ser uma pauta-bomba para ser uma pauta positiva para os parlamentares. Por isso que eu prefiro ainda jogar com Lira do que jogar com Ricardo Barros. E por isso dobra a responsabilidade do doutor Luizinho, do deputado Antônio Brito, da deputada Rose Modesto e de todos que estão mais próximos do Arthur Lira. Porque nós precisamos ser uma pauta positiva para os aliados do Lira. E ele comprar isso para a gente, ó, eu vou segurar, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, mas eu quero ganhar isso. Os meus aliados estão pedindo para que aconteça os agentes de saúde. Se as entidades não tiverem esse entendimento, e aí aqui eu acho que eu tenho consenso com a FENASSE, com o movimento e com o FENARAS, nós precisamos conduzir nesse sentido. Essa próxima semana é de construção de que o Lira seja convencido de que nós somos uma pauta positiva e não uma pauta negativa. E eu preciso ser mais clara ainda. A pauta da PEC 14 não tem impacto financeiro imediato. Ela é mais palatável nesse momento. Isso quem nos disse, inclusive, foi a deputada Rosângela, 4ª secretária-geral da mesa, uma das maiores lideranças do governo do PRB, Partido da Base Aliada. E para passar a questão do piso, nós precisamos ter em mãos o impacto financeiro e ter uma tratativa com os prefeitos. E se você for colocar os prefeitos nessa equação, pense que eles hoje têm um representante que não vão chegar, já chegaram, como diz Odorico. O representante deles hoje na casa chama-se Ricardo Barros. Então, nós estamos mudando o cenário político. Lógico que Ricardo Barros agora vai quinta-feira para a CPI, vai ser interrogado, vai ser questionado como testemunha da questão da Covaxin, a vacina,
e tudo pode acontecer. Se ele cair, a gente tem que fazer uma nova leitura dos fatos. Se ele permanecer, pensem que ele vai virar o super-homem desse processo todo. Então, a gente vai ter muita dificuldade e o Paraná entra com uma responsabilidade gigantesca, porque aí nós vamos ter que entender qual é a fraqueza, qual é a forma que a gente vai se aproximar desse homem, porque eu costumo dizer uma frase, Ângela, que a gente precisa fazer Ricardo Barros aprender isso, que eu preciso colocar isso aqui de forma muito clara. Nós precisamos sermos respeitados, e respeito só tem de duas formas, ou por medo ou por admiração. E, infelizmente, Ricardo Barros não nos admira como profissionais. Na cabeça dele, todos vocês tinham que ser técnicos de enfermagem, não agentes, não existe essa ideia de agente comunitário de saúde nem de agente de endemia. Isso ele deixa muito claro na fala dele. Então, eu deixo aqui a minha posição, eu quero ouvir vocês para a gente encerrar. Doutora, é só porque, pegando o gancho nessa sua fala, a Célia Araújo, do Piauí, aí ela fez aqui uma pergunta se o governo Bolsonaro já sinalizou positivamente para a PEC 22 e PEC 14. Aí eu entendo que, inclusive, nas suas falas, a senhora já dá indícios da resposta disso daqui. E entender também, e colocar aí desse momento nós participamos, eu digo o nosso sindicato, é que quando nós tivemos a edição lá da PENAB, que queria transformar os agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias em um só profissional, que seriam os agentes comunitários, para fazer tudo, e recebendo por o Ricardo Barros, ele foi o maior defensor e apoiador dessa ideia, que ele disse que não admitia que o mesmo domicílio tivesse que ser visitado por dois profissionais, que poderia, quando um só poderia avaliar e fazer a orientação da questão tanto epidemiológica como saúde da família. E com isso, obrigada. Ok. Luiz Cláudio, está com o Vamos microfone aberto, a palavra está com você. Certo. Situação muito difícil, mas antes de tudo isso, eu queria parabenizar todos os participantes dessa reunião, porque foi uma reunião de estômago. E olha que nós estávamos com o estômago vazio, todos com fome e cansados. Ainda tivemos que... Porque a doutora foi muito feliz nas colocações, mas tem muito mais coisas que ele colocou. Tem que deixar bem claro aqui. Ele duvidou, deixou mais uma vez em dúvida as ações, o trabalho dos agentes para as famílias. Ele colocou que quando o ministro falou da questão do curso técnico na área da enfermagem, ele colocou que a categoria tinha que se reinventar. Ele colocou que nós queríamos ganhar mais do que os técnicos de enfermagem. Os enfermeiros. Os enfermeiros, perdão, os enfermeiros. A gente queria ganhar mais do que os enfermeiros. Ele colocou que nós não tínhamos que estarmos ali pleiteando nada para a categoria, tinha que ser cada qual nos seus municípios. Porque nós não tínhamos nada a ver com isso, a nossa situação era no município. As nossas ações eram municipalizadas. O que a gente queria ali? Pleitear algo para a categoria. Isso deixou bem claro, do jeito dele, duro, forte, né? Mas nós, né? E aí eu parabenizo a todos, tá? Em especial as lideranças que sabem lidar com essa situação. Porque se a gente estoura ali, tinha sido pior. Porque, na verdade, doutor e os demais, nós estamos dependendo dele, sim. Ele é o líder do governo. Se a gente tem um comportamento errado ali, seria prejudicar o meio de campo, seria perder o jogo sem entrar em campo por WO. Mas
claro, eu quero deixar bem claro que ele falou tudo isso, mas não ficou isso, não. Nós rebatemos. Só que nós rebatemos à altura, tá? Sem desrespeitar, tá? Sem alterar a voz, o tratando como líder do governo, tal. Isso foi muito bacana, foi muito legal. Mas está bem claro que o que o Arthur Lira disse na terça-feira, que iria despachar, na quarta-feira o jogo mudou. O jogo mudou. Já não era tão simples assim. E daí sumiu todo mundo. E nós estávamos ali, até aquele horário, aguardando o despacho do Lira. Em nenhum momento nós estávamos aguardando ali sermos recebidos pelo Ricardo Barros. Muito pelo contrário, era o Arthur Lira para despachar. E aí fizemos ali, sabe, sequência, vai para um canto, vai para o outro, escala isso, escala aquele, vai para o gabinete A, gabinete B. Ficamos ali. Olha, nós só vamos sair daqui. Eu me lembro de uma fala da doutora Elane, que ela disse o seguinte: olha, nós só vamos sair daqui quando o Lira despachar. E aí todo mundo pactuou, é verdade. Pronto. Eu estava eu e o Saf, nós estávamos com a passagem já voltada, marcada para voltar na quarta-feira às 20h50. E com isso nós perdemos a passagem, compramos uma outra passagem, porque nós gostaríamos de estar ali presente para ter essa resposta. De sair com a resposta do Lira, o que não aconteceu. Aí veio, né, toda a questão. É o governo. O Arthur Lira, talvez, doutor, tivesse queria, vamos supor que ele queria, o desejo de despachar aquilo ali, mas ele esbarrou no governo. E tem que deixar isso bem claro para a categoria, porque o que eu vejo aí, inclusive até sobre a questão da PEC 22, e aí como mexe com o salário, como mexe com o piso, lá na ponta, as pessoas querem ouvir isso. Olha, a PEC 22 está avançando, a PEC 22 já está toda prontinha, está não sei o quê, vai para a pauta, vai para a plenária, vai para a pauta. Não é bem assim, meu povo. É bom que você saiba o que nós estamos falando. Não é bem assim. O próprio líder do governo deixou bem claro que, no momento, não há acordo em relação à PEC 22. Tem que falar isso. Não há acordo em relação à PEC 22. É uma briga que nós vamos ter, FENARAS, FENACE, CONAX, o movimento, todo mundo. Porque nós também queremos a PEC 22. É bom que isso fique bem claro. Nós estamos tratando aqui de uma PEC, de uma emenda à Constituição, onde precisa, na Câmara, 308 votos, em 2 turnos. Isso na Câmara, e 49 no Senado. Tem que deixar isso bem claro. E se a gente não tiver uma articulação redondinha com o governo, não passa. Não passa. Quero deixar isso bem claro aqui, todo mundo sabe disso, nós precisamos negociar isso com o governo. Tem que negociar, sentar com os deputados, com os senadores? Sim, tranquilo, perfeito, é o dever de casa. Mas se você não negociar com o governo para ter uma aceitação, é por isso que o ministro deixou bem claro. Só trata da PEC 14 depois que eu tiver parecer. Parecer de quem? Parecer do ministro da Economia, Ministério da Economia, parecer do Previdência, parecer da Previdência, parecer da Secretaria de Governo, parecer da CGU, parecer do Ministério da Saúde. Por isso que ele disse, olha, daqui a 20, 30 dias eu tenho esses pareceres aí. De 20 a 30 dias. E aí eu tendo esse parecer aqui, em mãos, aí a gente senta e arredonda a coisa. E aí o jogo vai ser jogado. É importante que deixe bem claro isso para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para elas entenderem, tá? Que discurso fácil, o nome já diz, é fácil. E aí você que está ouvindo ali, você aplaude, você acha legal, você vai lá e manda para outras pessoas, compartilha para outras pessoas, mas nós temos que dizer isso aqui que nós estamos falando. Todas as dificuldades já foi aqui, já iniciada e bem colocada pela doutora Elane. E eu tenho certeza que os demais aqui vão na mesma linha, porque esse é o compromisso nosso, da FENACE, da FENAR e do movimento com todos os trabalhadores. Dizer sim a verdade, dizer o que está acontecendo e não colocar facilidade, tá?
não colocar facilidade e dizer o que as pessoas querem ouvir tem que ser verdade. Nós não trabalhamos dessa forma. Então, foi uma reunião duríssima, muito ruim, por sinal, mas teve esses encaminhamentos, né? O cara, ele já se coloca contra. É bom salientar isso aqui. Ele, como líder do governo, já se coloca contra essa situação. Mas, como ele não pode decidir também sozinho, ele precisa do aval de todos os órgãos que fazem o governo federal, esses que já foram colocados pela gente. Tá? Uma reunião que nos deu mais ensinamento, tá? E preparo para tudo que ainda vai vir em relação à PEC 14 e à PEC 22, doutora Elane. Perfeito. Mas, de tudo isso, ainda quero dizer o seguinte, viu? Não é a primeira vez que a gente recebe um não, e nem vai ser a última. E a gente já passou por muita coisa, isso só vai dar mais valor à nossa vitória, porque nós vamos ter o PIS e nós vamos ter a PEC da desprecarização e da nossa aposentadoria aprovados. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque a gente não desiste nunca. É isso.